Novembro 22, Ezequiel 44, verso 1 a 45, verso 12. Depois disso, o homem me levou de volta à porta a leste no muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada, nunca mais será aberta. Ninguém jamais a abrirá nem passará por ela, pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Somente o príncipe pode sentar-se junto a essa entrada para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Então, o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção, use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo o que lhe digo acerca das regras no templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo. E transmita a esses rebeldes, o povo de Israel, esta mensagem do Senhor soberano. Ó povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro de meu santuário, gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso, profanaram meu templo enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios, além de todos os seus outros pecados detestáveis. Vocês quebraram minha aliança, em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas. Contrataram estrangeiros para realizar o serviço de meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos sofrerão as consequências de seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para os holocaustos e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem nas ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção e dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão em minha presença e oferecerão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão em meu santuário e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta para o pátio interno, vestirão somente roupas de linho. Não usarão veste alguma de lã enquanto estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo, onde o povo está, removerão as vestes que usam enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão outras roupas, a fim de não colocar ninguém em perigo ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido demais. Antes, o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas, nem com mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos entre membros de meu povo. Suas decisões serão baseadas em meus estatutos.
e eles mesmos obedecerão às minhas instruções e aos meus decretos em todas as festas sagradas e se certificarão de que meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada. Nesses casos, será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retornar seus deveres do templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho e entrar no pátio interno e no santuário, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo, diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedades nem porção alguma de terra, pois eu sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e todas as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes, para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como sua porção santa. Ela terá 12,5 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Toda essa área será santa. Uma parte dessa terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto com 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separem uma porção de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e meu templo. A faixa de terra sagrada ao lado dela, também com 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura, será destinada às casas dos levitas que trabalham no templo. Será a propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior, haverá uma faixa de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela será separada para uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas lestes e oestes dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo, destruirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte para cada tribo. Assim diz o Senhor soberano. Basta, príncipes de Israel, parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão, cada um, 1/10 de homer. A medida padrão para pesos será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras, e 70 ciclos corresponderão a uma mina. 1 Pedro 1, verso 1 a 12. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz.
todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos faz nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam e, ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E, agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Salmos 119, versos 17 a 32. Guimel. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Dalet. Estou prostrado no pó. Restaura minha vida com a tua palavra. Relatei meus planos a ti e me respondeste. Agora, ensina-me teus decretos. Ajuda-me a entender tuas ordens e eu meditarei em tuas maravilhas. Minha alma chora de tristeza. Fortalece-me com tua palavra. Afasta de mim o caminho da mentira. Dá-me o privilégio de conhecer tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Decidi viver de acordo com teus estatutos. Apego-me a teus preceitos, Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Buscarei teus mandamentos, pois tu aumentas meu entendimento. Provérbios 28, versos 8 a 10. O lucro obtido de cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem